Olá, a paz do Senhor. Na série Heróis da Fé, a Assembleia de Deus Ministério Triunfo tem o propósito de compartilhar com o povo de Deus breves relatos de renomados homens de Deus que passaram por esta terra. Hoje falaremos de John Wesley. John Wesley foi um reverendo anglicano e teólogo britânico. Para quem não sabe, a Igreja Anglicana foi a igreja evangélica criada na Inglaterra, porém com certas diferenças que muitas vezes a assemelhavam à Igreja Católica. Este homem foi precursor do movimento metodista, o qual deu origem à Igreja Metodista Wesleyana. Wesley foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Sim, naquela época as pessoas tinham muitos filhos. John só se tornou um grande homem de Deus devido à influência de sua mãe, Susanna Wesley. Embora seu pai, que também era pastor, tenha o influenciado, o papel de Susanna foi muito mais enfático. Ela, por ter tantos filhos e tantos afazeres, sempre reservava um dia da semana para um certo número de filhos, a fim de lhes explicar algo da Escritura. O seguinte escrito de Susanna demonstra o quanto ela se preocupava com a educação de seus filhos. Para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer a sua vontade. A obra de instruir sua mente leva tempo e deve ser gradual, conforme a sua capacidade. Mas colocar sua vontade sob controle deve ser feito de uma vez, o mais rápido possível. Caso você não faça isso, a criança irá entender que é ela quem manda, chegando ao ponto da rebeldia. Ela sempre acreditou que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, conforme Provérbios 13:24, e não aceitava que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, mesmo com uma casa cheia de crianças, todas elas eram muito bem educadas e não ficavam chorando por qualquer razão. Ela marcava o aniversário de cada filho como um dia em que deviam aprender o alfabeto, e todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos iniciava o estudo da Bíblia, o primeiro livro que lia em sua vida. John, quando foi para Oxford, após diversos anos estudando tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e ainda influenciado pelas ordenanças de sua mãe e de seu pai, em Oxford começou a intensificar seus estudos na Escritura. Ele se esforçava para se levantar todos os dias às 4 horas da manhã. Ele não gostava de perder um único minuto, costume que levou até o último dia de sua vida. Ele acreditava que nenhum homem deveria perder tempo com coisas vãs, mas sim investir cada minuto na obra de Deus. Certo dia, quando ainda era jovem, assistiu ao enterro em companhia de um moço e conseguiu levá-lo para Jesus, ganhando sua primeira alma. Depois, com 24 anos, foi separado para ser diácono. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se a um pequeno grupo de estudantes para orar, estudar as Escrituras, jejuar e visitar os doentes e os criminosos, na hora em que os criminosos eram executados, poucos minutos antes deles serem executados. Desse grupo de oração de jovens, desse grupo de jovens pregadores e estudantes da palavra, 3 grandes nomes se revelaram anos depois. O primeiro e mais conhecido, John Wesley, que talvez tenha feito mais que qualquer um na vida espiritual em sua época. Em segundo, Charles Wesley, seu irmão, que se tornou um famoso escritor de hinos evangélicos. E em terceiro, George Whitefield, o comovente pregador ao ar livre. John, após receber o fogo do Espírito Santo, trabalhou sem parar durante 54 anos com o coração abrasado pelo amor divino, pregando o Evangelho. Para se ter ideia do quanto que John Wesley pregou em sua vida, um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos de ministério. Esse pequeno homem de apenas 1,66 m de altura e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sob as maiores provações que se possa imaginar. Quando as igrejas fecharam a ele as portas, ele se levantou para pregar ao ar livre.
foi quando disse: "O mundo é a minha paróquia", significando que ele não precisava pregar em igrejas, paróquias, mas sim em qualquer lugar que tivesse uma alma vivente, necessária e carente da palavra de Deus. As pessoas expulsavam ele das paróquias, das igrejas, porque ele pregava o evangelho genuíno e não morto como os demais. Antes dele, as igrejas estavam vazias, mas ele, no meio da rua, conseguia reunir 3.000, 4.000, 5.000, até 20.000 pessoas para ouvi-lo. Tornou-se tão comum nos cultos ao ar livre os pecadores se acharem angustiados, que gritavam e gemiam. Muitos pecadores gritavam de convicção ao se encontrarem diante da morte, ao ouvirem Wesley pregar. Muitos caíam no chão como mortos. Multidões de perdidos, dessa maneira, assim, tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de John Wesley. Muitas vezes, os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Como todos os que invadem o território do diabo, aqueles que utilizam a armadura de Deus, colocam o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a palavra de Deus, calçando os pés na preparação para levar o evangelho da paz, levar as boas novas, como todos aqueles que fazem isso, empreendem esforços nisso, os irmãos Charles e John Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Em um certo lugar, os inimigos do evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que João subira para pregar, e o insultaram e o maltrataram. Em outro lugar, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes enquanto John pregava. Em outra ocasião, destruíram as casas, roupas e móveis dos fiéis, deixando eles desabrigados, expostos ao frio e à chuva. Diversas vezes, John foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez foi espancado na boca, no rosto e na cabeça até ficar coberto de sangue. Mas a perseguição dos próprios crentes era a sua maior dificuldade. John foi chamado pelos seus próprios irmãos na fé de falso profeta, paroleiro, impostor, arrogante, fanático. Qual a causa de tal grande oposição contra Wesley? Entre os próprios crentes da igreja falida da época, alegava-se que eram as suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação. Os descrentes, os ímpios, não gostavam dele porque ele levou ao povo a se levantar para cantar hinos a Deus às 5 horas da manhã. John Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas também tinha maior dom para pastorear, pois ia de casa em casa dos crentes, os ensinando as Escrituras. Nas suas viagens, andava tanto a cavalo como a pé, ora em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora em temporais de neve. Durante os 54 anos de seu ministério, andou em média mais de 7.000 quilômetros para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho, que andava tantos quilômetros, ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos que 1.000 livros, a maior parte enquanto andava a cavalo, por incrível que pareça. Escreveu uma gramática hebraica, outra de latim e ainda outra de francês e outra de inglês, demonstrando seu nível acadêmico, seu elevado nível acadêmico. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. O dicionário que compilou da língua inglesa era muito popular, e seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e publicou uma biblioteca de 50 volumes. Esse grande homem, mas não um homem grande no que se refere à sua estatura, ao completar 88 anos escreveu: "Durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade na velhice. Os meus olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor." Com a idade de 70 anos, pregou a um auditório de 30.000 pessoas,
ao ar livre e foi ouvido por todos, sem microfone, obviamente, pois naquela época ainda não havia essa tecnologia. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, onde além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Qual seria sua fonte de vigor? Qual seria a fonte de vigor que dava ao Wesley essa capacidade de pregar em tantos lugares com tanto empenho? Sem dúvida, era a sua vida de oração. Essa é a resposta de seu intenso ministério. A vida de oração foi aquilo que fundamentou o ministério de John Wesley, foi aquilo que fundamentou o ministério do apóstolo Paulo, foi aquilo que fundamentou o ministério do apóstolo Pedro, foi aquilo que fundamentou o ministério dos grandes homens de Deus, foi aquilo que fundamentou o ministério de Jesus Cristo. John Wesley passava 2 horas diariamente em oração, e muitas vezes muito mais que 2 horas. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, esse grande homem de Deus completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior, não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando algumas palavras de cânticos. Sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Então, levantando a mão como se fosse o sinal da vitória, novamente repetiu: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito, em oração, ele disse: "Adeus." E assim passou para a presença do Senhor. Calcula-se que 10.000 pessoas passaram em desfile diante do caixão para ver o rosto que ainda retinha um sorriso celestial. Por causa das grandes massas que vieram para honrar John, foi necessário enterrar o homem de Deus às 5 horas da tarde. John nasceu e se criou em um lar pobre. Com a venda dos livros de sua autoria, ganhou uma fortuna, com a qual contribuiu para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. Por que ele deixou apenas isso? Porque ele não se importou em acumular tesouros nesta terra, mas investiu tudo na obra de Deus. Mas o que ele realmente deixou de importância nesta terra foram dezenas de milhares de almas salvas em um mundo cruel.